Gente, o nome da pregação de hoje é Como Vencer o Medo. Um outro título também poderia ser Como Ter Paz em Meio à Tempestade. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus adormeceu. E caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo, Jesus estava dormindo, Mestre, mestre, vamos morrer. E o evangelista Marcos nos dá um acréscimo, algo que não está presente neste texto. Lá em Marcos, nos é dito assim, que os discípulos, ao verem Jesus dormindo, no meio da tempestade, o barco indo a pique, o texto declara que os discípulos disseram assim para Jesus: Mestre, não te importa? Não te importa conosco que estamos perecendo? Mestre, vamos morrer, verso 24. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram, e veio a calmaria. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: Quem é este que dá ordens até aos ventos e à água? E eles lhe obedecem. Talvez aqui o maior milagre nem seja o fato de Jesus estar controlando o vento e o mar, mas o fato de que no meio da tempestade ele está em paz. Porque em dias como os nossos, muitas pessoas até acreditam que Deus é suficiente para curar, para abrir o mar. Mas muitos não acreditam, por exemplo, mais que Jesus é suficiente para resolver os seus problemas de medo, de ansiedade e de depressão. Jesus em paz, em meio aos tormentos. É um grande milagre. Num mundo onde as estações das chuvas são uma constante, viver em paz é um verdadeiro milagre. Durante a pandemia, alguns estudiosos no Reino Unido quiseram entender o processo da ansiedade e da depressão. Porque eles ficaram em dúvida em relação ao que comumente foi ventilado, que ansiedade e depressão era uma questão de doença. E eles ficaram estupefatos com o fato de que, por conta da pandemia, o nível de ansiedade das pessoas foi às alturas. A quantidade de remédio para a ansiedade foi às alturas. E eles então falaram, poxa, por conta da pandemia, por conta de um evento, elas ficaram mais ansiosas e foram investigar o caso. E aí soltaram um estudo recentemente, mostrando que aquela velha ideia de que a serotonina seria a causa da depressão, da ansiedade, era mentirosa. Mas veja o fato. Épocas difíceis. Nós vivemos uma época difícil, época de doenças, uma época em que nós começamos a notar, nossas liberdades podem ser retiradas diante de uma canetada do judiciário. Nosso comércio pode ir à bancarrota, assim, no estalar de dedos. O cara pode passar a vida toda guardando dinheiro para abrir um comércio, o governo vem e diz, não vai abrir mais. Acabou tudo. Vivemos dias difíceis, dias complicados. Parece que o cenário é sempre fechado. Chuvas e mais chuvas, a gente pode ver ali no horizonte. Como que nós vivemos em paz? Em meio a este mundo catastrófico. Veja, por exemplo, pessoas hoje que antigamente jamais teriam coragem de falar o que falam, como, por exemplo, a Xuxa. Temos que reescrever a Bíblia. Pastores dizendo o mesmo. Jamais isso seria possível, imaginável, em épocas passadas. O tempo todo eles falam em nos prender. O tempo todo. No regime nazista foi assim.
Eles não deram a solução final, enviaram os judeus para as câmaras de gás do dia para a noite. Foi um longo processo de marketing contra os judeus. Falavam em prender, ficavam semeando, eles são monstros. É basicamente o que fazem conosco hoje aqui. O cenário parece cheio de tempestades. Fechado, escuro, com muitas trovoadas. Além de todas essas preocupações, há as mais variadas preocupações com os nossos filhos, com o nosso trabalho. Eu olho para minha filha, 1 ano. 1 ano, gente. Aí tem dia que o coração dispara. Eu falo, Deus, com quem ela vai casar? Meu Deus, mas falta 20 anos ainda. Eu já estou sendo tentado agora. Num mundo desse. E quanto mais velho a gente fica, mais tendencioso ao medo a gente é. Porque a gente sabe quão perigoso é o mundo. A gente sabe que uma bicicleta pode te quebrar. É ou não é? A gente sabe. Aí eu estou lá, gente, eu acabei de quebrar a clavícula, meu filho pega a bicicleta e vai, pega um morro e desce, eu falo, meu Deus. Nesse mundo perigoso, terrível, incerto, como manter a sanidade? Como ter um espírito que dorme no meio da chuva? É sobre isso que eu quero falar hoje. E primeiro, as chuvas vêm, as tempestades vêm. Em Mateus, Jesus disse que faz cair a sua chuva sobre maus e bons, mas no contexto de Jesus, a chuva ali era numa conotação positiva, no sentido de, eu faço vocês escolherem e os ímpios também. Eu o abençoo. Naquele contexto, a chuva era na proporção correta, para que eles pudessem colher e ter o que comer. E aí Jesus diz, olha, eu abençoo os ímpios também. Eu permito que boas coisas aconteçam com os ímpios, diz Jesus em Mateus. Mas, se naquele contexto imediato se referia à chuva, num contexto positivo, pode ter certeza, o negativo também é verdade. Se coisas boas acontecem com pessoas más, coisas ruins acontecem com pessoas boas. A chuva de Deus, na medida certa, que é boa, cai sobre maus e bons. As tempestades de Deus, trazendo momentos de dificuldade, de luto, de angústia, também caem sobre maus e bons. Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, ele escreve para dar explicações em relação ao fato de que os bárbaros invadiram Roma e fizeram sofrer a ambos, crentes e incrédulos, romanos e cristãos. Ambos sofreram. Ele conta inclusive de cristãs que foram violadas. Ele fala de muitos cristãos que foram roubados. As tempestades vêm sobre maus e bons. A gente tem que se lembrar disso. Tem que se lembrar de que é verdade. É verdade. A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O nosso Deus, ele livra o seu povo do fogo. É verdade a história de Daniel, que Deus continua livrando o seu povo dos leões. Que Deus continua de maneira miraculosa nos protegendo, nos dando livramento, abençoando, curando, libertando, suprindo as nossas necessidades. É verdade, o nosso Deus continua operando nas nossas vidas. Continua operando o livramento. Mas também é verdade que Deus continua deixando alguns morrerem na cova dos leões, como Hebreus diz. Lá em Hebreus fala dos homens que viveram pela fé. E aí ele conta a história dos homens que extinguiram a violência do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que venceram o fogo, que foram jogados na fornalha, mas não se queimaram. Ele conta a história de homens como Daniel, que taparam a boca de leões. Mas o texto de Hebreus também declara a história de homens que foram devorados pelos leões, e mesmo assim tinham fé, como Daniel. Como Daniel. Portanto, as tempestades vêm nos barquinhos dos ímpios e pode vir também no barquinho do crente. As angústias desta vida vêm sobre todos. Vêm sobre todos. Porém, contudo, todavia, entretanto, mas nunca é igual. Lá em Êxodo, quando Deus estava julgando o Egito, diz o texto bíblico que Deus fez distinção entre Israel e os egípcios. Havia chuva de pedras lá fora,
Mas no arraial de Israel, nenhuma pedrinha caiu. Havia gente morrendo lá fora. Não havia ninguém morrendo em Israel. Deus fez distinção. Deus livrou o seu povo. Deus miraculosamente protegeu o seu povo. Mas, mesmo quando Deus permite que o seu povo morra, mesmo quando Deus permite que o seu povo sofra, Deus ainda assim continua fazendo distinção. Ainda assim, não é igual. A chuva pode ser a mesma sobre ambos. A tempestade pode ser a mesma sobre crentes e incrédulos. Mas mesmo assim, o resultado, o propósito nunca é igual. Sabe por quê? Porque ontem mesmo eu falava com uma pessoa muito brava comigo, falando de um parente que perdeu uma senhora, ela havia perdido um filho e entrou em depressão profunda e nunca mais saiu dali e morreu. E eu discutindo com ela e dizendo, olha, Agostinho, ele disse assim, sobre este contexto de pessoas que perderam tudo. Agostinho vai falar, chacina, mulheres violadas, roubos, saques, perderam tudo. E aí Agostinho dizia assim, o homem bom não se ensoberbece nos dias bons, nem perde a fé, nem entra no quarto e diz, acabou para mim, nos dias ruins. E aí eu defendia isso, eu falava isso para ela. Quando a nossa fé, o nosso coração está em Cristo, nós ficamos tristes quando perdemos alguém. É inevitável isso, é humano, é normal. Mas a nossa vida não acaba ali. Pelo contrário, Deus usa até o luto, de uma maneira que nós podemos no momento não entender, mas Deus usa até o luto para o bem do seu nome e do nosso bem-estar. Como por exemplo foi com Jó. Porque Jó diz que depois de perder tudo, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, mostrando que aparentemente a chuva é a mesma. O luto atinge a casa do crente e do ímpio. Mas o crente, até no meio da morte, surge vida. Até no meio da pobreza, surge riqueza. Porque Deus trabalha na vida do crente. Deus molda o crente. Deus fortalece o crente, como fez com Jó. Como fez com seus discípulos, com os apóstolos, que ao perderem a vida, estão trazendo vida há 2000 anos. Porque há 2000 anos nós dizemos, o testemunho do Evangelho é irrefutável, porque ele é baseado no testemunho dos apóstolos, que morreram pobres, eles foram torturados, eles perderam tudo. E aquela tragédia inimaginável, hoje Deus usa para salvar. As tempestades vêm sobre ambos, sobre crentes e incrédulos. Mas a Bíblia diz que Deus é com o seu povo, Deus consola o seu povo, Deus usa o mal para o bem do seu povo. De fato, não existe coisas ruins na vida do crente, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As tempestades podem bater à sua porta, mas não se apavore. Não se apavore, porque até o mal Deus vai usar para o bem. Portanto, deite e durma em paz. Segundo, Deus se importa. Deus se importa. Em Marcos 5,38, os discípulos, ao verem Jesus descansando tranquilamente, eles disseram, mestre, não te importas? É interessante isso aqui, porque ao longo da história da teologia e da filosofia, sempre surgiu aquela ideia antiga de que o mal provaria que Deus não existe. A ideia seria assim, se eu vejo um menino num buraco e eu não o resgato, ou eu não tenho força o bastante para resgatá-lo, ou eu não tenho compaixão. De qualquer forma, eu sou um ser limitado. Limitado em força ou em justiça. Essa seria a ideia. Diante, então, das tempestades, o mundo, e às vezes até você, até nós, os crentes, duvidamos de Deus. Ora, como que pode isso? Se Deus me ama e me deixa numa situação dessa, Ele não se importa. Então, não deve nem existir.
Como que um Deus justo, bom, poderia permitir uma coisa dessa? E essa ideia de que Deus não se importa leva muitos à incredulidade. Leva muitos à incredulidade. Deus se importa conosco? Na hora da tempestade perguntamos, Senhor, o Senhor se importa? As tempestades, na realidade, existem, é porque nós não nos importamos com Deus. Nós tentamos atribuir culpa a Deus, mas Deus sempre atribui culpa a nós. As tempestades existem porque nós o abandonamos. Deus criou o mundo perfeito, onde a água não virava, não se tornava tempestade. Os mares não se revoltavam para provocar tsunamis. O ferro não feria, o fogo não queimava. Não havia cardos e abrolhos no mundo de Deus. As tempestades vêm de maneira direta ou indireta, como Agostinho disse em A Cidade de Deus, por conta de nossos pecados. Ele diz isso em relação às invasões bárbaras. Ele disse assim, quem pode dizer, mesmo o mais fiel, que não tem pecado nenhum e que Deus não pode julgar o seu povo? Nós, cristãos, ao longo da história, nunca duvidamos do amor de Deus, da justiça de Deus. Teologicamente falando. Na prática, muitas vezes fazemos como os discípulos. No caderno, no livro, temos muito claramente definido que Deus nos ama, que Deus está conosco, que Deus é justo. Mas às vezes, na hora que a tempestade vem, fazemos como os discípulos. Dizemos, será? Será mesmo? O Senhor se importa? O Senhor se importa conosco? E é óbvio que Ele se importa. É que o fato de que Deus não está fazendo do seu jeito não significa que Deus não esteja fazendo alguma coisa. É que os seus pensamentos, como diz a Escritura, não são os pensamentos de Deus. Eu é que sei que tenho pensamentos de paz a vosso respeito. Está vendo? Eu é que sei. Vocês não sabem, diz o Senhor. Vocês não entendem nada. Nada mesmo. Vocês não sabem nada, vocês não sabem de coisa alguma, vocês não entendem nada. Eu e você não temos percepção de nada, somos limitados. Ele é que sabe. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a definição bíblica, a meu e a seu respeito. Que Deus se importa, que Deus está conosco, que a mão dele é sobre nós, que em todo tempo Ele cuida de nós. E a melhor figura para retratar isso, que Deus se importa conosco, é o Pai. É a figura do Pai. É a melhor. O Pai e a Mãe, eles são a graça de Deus em forma de gente. Um pai normal, inúmeras vezes ele está disciplinando seu filho. E ele, quando ele disciplina seu filho, um pai normal, ele se rasga. Mas ele fala, isso é o necessário. Ele precisa disso aqui. Ele precisa. Quantas vezes estou lá, eu e minha esposa, demos uma repreensão em alguma das crianças, e a gente vai lá combinar. Nossa teoria da conspiração. Não, amor, deixa, tem que ser assim. Aí eu e ela às vezes chora lá dentro do quarto, aí volta firme lá. Você não vai lá no fulano. Mas, e é óbvio, não tem como explicar todas as coisas, todas as vezes. Todo o planejamento maquiavélico que os pais têm, para o bem. As crianças não entendem, não compreendem, não podem compreender. Como, por exemplo, quando um pai fala, não vai à casa do amiguinho. Como que isso pode ser uma coisa boa? Eles não podem compreender. Não conseguem. Não conseguem compreender quando o pai diz não, quando o pai repreende. Mas o pai, ele está pensando lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. É só isso que ele vê. O menino só vê o imediato. A criança só vê o imediato. O pai não. O pai olha lá na frente. Esse pai é uma figura da graça de Deus, porque Deus é assim. Deus vê lá na frente. Você vê apenas o imediato. E aí você tem a falsa sensação de que Deus não se importa, mas é mentira. Terceiro, Ele é todo-poderoso.
Todo-Poderoso. Esse papo de controlar o vento é lenda. Vocês crentes ainda acreditam nisso? Vivemos a era do cientificismo, onde a ciência foi alçada à posição de Deus. E ela é inerrante, infalível, inquestionável. Este livro é um livro de idiotas. Veja que coisa. Eu hoje postei lá no meu Instagram. Uma atriz global, nem sei se é da Globo ainda, mas muito famosa, escreveu lá assim: a Mãe Terra está nos enviando uma mensagem. A Mãe Terra. É essa galera, sabe? Que defende o aborto, que se trucide um bebê, mas fica em choque quando alguém pisa num ovo de tartaruga. É essa gente. Que sente compaixão pelos mares, mas defende o extermínio de nações inteiras. Porque quem defende o socialismo é isso. Essa gente. Essa gente iluminada. Essa gente iluminada, que quando se divorcia, meu amigo, eles divorciando, eu não chego perto deles na declaração de amor. No meu melhor dia, me declarando para minha esposa, sabe? Meu melhor dia. Meu dia mais assim, shakespeariano, mais romântico. Eu não chego perto deles no dia que eles se divorciam. É assim um amor. Uma coisa assim, né? São seres superiores. E eles são pessoas tão evoluídas, tão maravilhosas, e que não conseguem ficar um ano juntas. E eles vêm lá, esses seres evoluídos, esses seres tão maravilhosos, e falam, a mãe natureza, uma energia. Eles são evoluídos, nós somos retardados. Veja bem, eles atribuem pessoalidade à natureza impessoal. Eles falam, eu sinto uma energia. Já viu eles dando entrevista? Uma energia. Eles não, eles são inteligentes, eles são evoluídos. Nós, que baseamos a nossa fé em um personagem histórico, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que foi confirmado por Tácito, Plínio Jovem, Flávio Josefo e tantos outros historiadores não cristãos. Nós, que baseamos a nossa fé em um homem que 300 profecias se cumpriram nele. Nós, que baseamos a nossa fé em um homem que teve centenas de testemunhas que o viram morto na sexta, ressurreto no domingo, afirmaram isso mesmo com uma espada no pescoço. Mesmo vendo suas mulheres sendo violadas, mesmo vendo seus filhos e parentes sendo trucidados, por simplesmente confessarem e não negarem, nós o vimos morto na sexta, mas ressurreto no domingo. Nós somos retardados. Nós, que baseamos a nossa fé na crença de que uma mente inteligente fez todo o cosmos, organizado, meticulosamente balanceado. Nós somos retardados. Eles que creem que nós evoluímos de um primata, que nós viemos de um peixe, que nós viemos de uma ameba, que uma explosão pôs em ordem esse universo extremamente complexo e meticulosamente planejado. Nós somos retardados. Gente, quem criou a água do nada teria dificuldade em manipulá-la? Gente, quem criou o ar, o vento, o tempo, teria dificuldade de dar ordem ao vento e dizer, aquietai, aquiete-se aí. Teria dificuldade? Eles não deveriam ficar surpresos. Os discípulos não deveriam, porque eles ficaram. Quem é este? Nós não deveríamos ficar surpresos. Nós não deveríamos. Ontem, um amigo cristão se aproximou de mim e falou num tom de que ele ia contar um grande milagre. E eu pensei que era alguma coisa assim de ressurreição de morto, pelo jeito que ele falou. E na hora eu sentei e fala porque eu creio. Aí eu vi que ele estava fazendo uma piada, eu quase dei nele. Falei, eu estava aqui, irmão, na expectativa. Eu creio. Por que deveria ficar surpreso? Por que deveria ficar surpreso com um Deus que fez o morto ter vida novamente? Se Deus fez o homem, se Deus fez o mundo do nada, e o homem, ele deu sopro de vida do barro. Do barro. Por que eu deveria ficar surpreso com um Deus que cura, que ressuscita, que liberta, que salva? Por quê? Por que deveríamos? Os discípulos, eles sabiam das histórias de Deus abrindo o mar vermelho,
de Deus controlando os elementos muito antes. Eles sabiam. Eles não deveriam ficar surpresos. Não deveriam. Não deveriam. Deus já havia controlado o fogo, o vento, o mar antes. Sadraque, Mesaque, Abednego, Moisés. Eles não deveriam ficar surpresos. Tenha fé. Confie em Deus. Confie em Deus. E a cada dia, você terá mais e mais segurança de crer nele. Crer nele. A cada dia, cada vez que você seguir a sua vida em integridade e fé, você verá Deus guardando você. Você verá. Eu estava falando ontem com meu pai, né, sobre a Regina, e aí a gente conversando, eu falei para ele, pai, eu tenho que morar aqui mesmo, aqui eu estou mais protegido. Lá não sei, esses caras aí talvez já teriam até me pegado. E aí, meu pai, a gente conversando, não, mas se um pastor não é tão fácil assim não. Porque se eles pegam um pastor, eu falei, pai, sabe o tanto de pastor que quer me matar? É eu e Deus só, pai. Mas eu e Deus não somos maioria? Então a gente não tem que ficar com medo. Deus não tem guardado a gente? Nós já não temos visto Ele controlando todas as coisas antes? Se morrermos, seremos na hora que Ele quer. Não devemos andar com medo. Quem é este? Eles sabiam. Eles sabiam. Eles haviam abandonado tudo, dizendo, Ele é o Messias. Eles já haviam visto Jesus operar muitos outros milagres. E mesmo assim, eles estavam surpresos. Mesmo assim. Lá em Filipenses 3:10, Paulo disse que queria conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Meu Deus. Meu Deus. Paulo já havia visto isso. Paulo orou e o morto ressuscitou. E Paulo ainda assim diz, eu quero conhecê-lo. Caminhe com ele no vale da sombra da morte e veja o cuidado de Deus. Então, quando outro vale aparecer, você estará mais calmo. Mas mesmo assim, os seus medos, eles vão diminuir. Vão diminuir. Quanto mais vezes você andar com Deus e vê-lo agindo na sua vida. Como, por exemplo, lembra lá de Nárnia? A Lucy, é a personagem Lucy, se não me engano. Ela encontra com o leão, que representa Cristo, depois de muito tempo, e fala para ele, você está maior. E aí Jesus, Aslan, o leão, responde, não, você que cresceu. E na medida que a sua fé aumenta, você me vê maior. Então no final é isso. Deus é sempre grandioso e poderoso, mas estamos todos os dias nos surpreendendo, não porque Ele aumentou, é que a nossa fé está crescendo. E quanto mais a nossa fé cresce, mais paz teremos em meio às tempestades. Continuaremos a nos surpreender com Ele. Por quê? Porque a nossa fé ainda é pequena. E Ele é grandioso. Mas quanto mais caminharmos com Ele, quanto mais vermos o seu agir, quanto mais virmos o seu agir, quanto mais contemplarmos o seu agir em nossas vidas, mais sono teremos em meio à tempestade. Quarto e último princípio, creia. Ao acordar, Jesus não se arrependeu por estar dormindo. Pelo contrário, Ele ordenou que eles se arrependessem. E Jesus disse, homens de pequena fé. Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês não conseguem dormir? Por que vocês não oraram? E deram ordem ao vento. Falta de fé. Falta de fé. Jesus os repreende por conta do medo que estava paralisando aqueles discípulos. O medo te paralisa. Há pessoas que não podem ir a certos lugares por conta do medo. O medo te leva a pecar. A moça pensa, não haverá um homem fiel. E aí, então, por medo, ela aceita qualquer tranqueira que aparece. O medo pode te levar a ser desonesto. Você fala, não haverá provisão. Eu preciso dar um jeitinho. Eu preciso dar um jeitinho. O Salmo 56:11, o salmista diz, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem?
O que o homem pode fazer comigo? Se ele fizer, é porque Deus quis, é porque Deus permitiu. Eu não vou tombar antes da hora. Eu não vou cair antes da hora. Se o homem não tem poder sobre mim, a natureza tem. Uma doença tem. Não tem. O que aconteceu comigo estava debaixo do controle de Deus. A mão soberana dele está sobre mim. Até nas nossas besteiras, até nos nossos momentos em que falta sabedoria, Deus está controlando aquilo. Por algum motivo, Deus permitiu. Essa é a perspectiva da fé. Essa crença na soberania de Deus, de que Deus é soberano sobre tudo, sobre o vento, sobre o mar, sobre o homem, sobre o seu corpo, sobre os governantes, sobre todos. Deus controla todas as coisas, até nos mínimos detalhes, até o fio que cai da sua cabeça ou a clavícula que você quebra, tudo. Deus controla todas as coisas, todas as coisas. Essa é a perspectiva cristã. Não se deixe tomar pelo medo. Eles estavam com medo das ondas. Você pode estar com medo do futuro, você pode estar com medo do seu emprego, você pode estar com medo em relação aos seus filhos. São tantos os ventos que podem soprar contra a nossa casa. E o que nos mantém sempre a mesma coisa é a fé. A fé em Deus, a fé de que Deus nos ama, a fé de que Deus se importa, a fé de que Deus controla o vento. Porque percebe que está tudo isso aqui? Ele controla o vento e ele se importa. Ou seja, ele é todo-poderoso e ele nos ama. É sempre isso que vai nos manter. É sempre essa convicção, essa certeza. Ele tem todo o poder, ele me ama. Então, eu não preciso ficar com medo. Se algo ruim acontecer, Deus quis. Ele vai usar isso para a sua glória, vai usar isso para o meu bem. Cabe a mim confiar. Cabe a mim descansar em Deus. Fazer a minha parte, levantar cedo, dar o meu máximo e confiar. Porque aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Você crê? Vamos ficar de pé?